Olá, meus queridos amigos, muito boa noite, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho de hoje. E hoje vamos voltar com a nossa sessão perguntas e respostas, né? Que alguns meses atrás a gente teve a oportunidade aqui de fazer para vocês nesse horário noturno, para a gente poder agilizar algumas questões. Eu vou até pedir permissão e licença a vocês que já conhecem todos os conteúdos que eu vou compartilhar agora, porque estudam há bastante tempo, mas vamos lembrar que a Pílula do Evangelho, graças a Deus, é recebida, né, por pessoas no mundo todo. Gosto sempre de repetir isso com muita alegria e carinho, mais de 100 países. E muitas pessoas estão tendo pela primeira vez o contato com os ensinamentos espirituais, pela primeira vez tem esse contato. É claro, tem muitas dúvidas que para algumas pessoas podem ser consideradas básicas, mas que para esses irmãos nossos que merecem todo o nosso carinho, toda a nossa atenção e respeito, são dúvidas que causam muito sofrimento, que causam muita dor. Então, eu queria abordar rapidamente duas dessas perguntas que têm chegado em grande volume para a gente aqui. E como nada acontece por acaso, eu já aprendi a ler esses sinais, né? Quando muita sugestão de tema aparece ou as mesmas perguntas se repetem, é porque com certeza está na hora da gente falar delas de novo, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas, gente, se refere à questão da homossexualidade. Muitas perguntas questionando a visão espiritual, essa questão do preconceito, visão da família em relação à homossexualidade. Olha, eu tenho uma pílula que nós gravamos de mais de 10 minutos, que ela está lá no YouTube sobre esse assunto, em que eu falo dele com detalhes. É só você procurar lá no canal do YouTube, Pílulas do Evangelho, sobre homossexualidade. Então eu vou sintetizar aqui essa resposta. O que acontece? A gente sabe que o espírito ele não tem sexo, ele tem polaridade. Então, no processo evolutivo do crescimento espiritual nas múltiplas existências, ora nós reencarnamos como homens, num corpo masculino, ora num corpo feminino. Por quê? Porque o espírito, né, como centelha divina, precisa aprender de todas as percepções possíveis da vida. Então é por isso que muitas vezes a gente vê a homossexualidade. E ela é algo natural dentro do processo humano, ainda que muita gente bata a cabeça, fique chateado. Eu sei que vão ficar tristes comigo por falar isso, mas é verdade. Gente, desde que o mundo é mundo, a homossexualidade ela é presente. E já foi muito mais presente na antiguidade. A questão é que agora o preconceito em alguns lugares ele é muito forte por causa das questões religiosas, não por motivos sociais, porque a homossexualidade do ponto de vista social sempre esteve presente. E eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso porque eu sou heterossexual, sou casado, tenho filhos e tenho amigos homossexuais maravilhosos. Como heterossexuais maravilhosos, pessoas com coração de ouro, iluminadas, que fazem o bem à humanidade. Então, o que se fala é o seguinte, o problema não é se você é homossexual ou se o seu filho é homossexual ou não. O que nós precisamos levar em consideração, que é o grande perigo que a espiritualidade chama a atenção, é para a promiscuidade. Só que você vai ter não só um homossexual promíscuo, às vezes, mas heterossexuais promíscuos também. A orientação é para os dois lados, não é? Enganar o outro para ter favores sexuais, ser dependente da questão sexual, banalizar a utilização do sexo, é algo, meus amigos, que pode acontecer tanto com homens que gostam de mulheres, mulheres que gostam de homens, ou de homens que gostam de homens e mulheres de mulheres. Isso é uma questão moral ou uma questão mesmo existencial, a promiscuidade. É uma necessidade do espírito que pede socorro sem saber exatamente como fazê-lo. E acaba, através do prazer fácil e gratuito, se complicando emocionalmente ainda mais. Tanto que os consultórios psicoterapêuticos estão lotados de companheiros, tanto heterossexuais, quero reforçar isso aqui, como homossexuais que têm dificuldades com a questão da promiscuidade, entende? Então essa questão não é porque a pessoa é homossexual ou não. Então você, papai e mamãe, que tem um filho homossexual, o que você deve fazer com ele? Amá-lo. Lógico, isso é óbvio. Amá-lo, aceitá-lo, dar apoio, dar carinho, ao invés de virar as costas, como muitas pessoas têm feito. Porque o que se faz, gente, é uma crueldade, não há outro nome. É uma crueldade. Cada história terrível que eu tenho escutado, sabe? De homens que dizem que são tementes a Deus, que seguem os ensinamentos de Deus e que negam os próprios filhos. Como que Deus, que é Deus, permite que você seja pai ou mãe e receba um dos seus filhos na terra com todo carinho, né? Como seu filho, e você vai virar as costas para ele porque ele tem uma opção sexual diferente da sua preferência? Você não acha que é muito egoísmo da sua parte, não? Desculpe a honestidade, mas quem ama, aceita. Na pior das hipóteses, se você não consegue aceitar,
a opção do seu filho, pelo menos apoie, para que ele possa buscar naturalmente construir o livre-arbítrio dele. Porque se ele estiver errado ou não, cabe o tempo decidir e a justiça divina, e não você. Gente, o papel do pai e da mãe é orientar e amar, e está do nosso lado sempre. Veja que até em casos, eu vou pegar um exemplo extremo aqui, de criminosos que cometeram atos horríveis, os pais estão lá ao lado fazendo visita. Como que em casos, né, só porque não são aceitos pela sociedade, pelo amor de Deus, para ninguém falar bobagem aqui, eu não estou comparando a questão criminal com a questão homossexual, mas nem de longe. O que eu quero dizer é, assim, em casos extremos, o pai e a mãe estão ali, não dando apoio ao erro do filho, mas ao filho, por quê? Que só porque você não concorda com a prática sexual dos seus filhos, você vai execrá-lo. Isso sim não tem nada de divino, né? O que a gente aprende do mundo maior é que quem ama, acolhe. Quem ama, cuida, não vira as costas. Então, entenda isso de uma maneira muito clara. O amor divino existe para nos dar suporte. Agora, por sua vez, o outro lado da história, né? Você que é homossexual e que, por causa da homossexualidade, se utiliza como desculpa para poder dar vazão à sua libido de uma maneira desenfreada, tome cuidado sim, porque assim como os heterossexuais que fazem isso têm problemas espirituais de obsessão, têm problemas espirituais de energias negativas que atraem, lógico que você vai ter. Então, todos nós, né? Porque está todo mundo no mesmo barco, tá bom? Resumo da história, estamos caminhando, evoluindo para Deus, desenvolvendo nossas polaridades e não está aqui, né, nenhum de nós em condições de poder colocar o dedo em riste de ninguém para dizer você está certo ou você está errado. Então, que reflitamos com carinho. Segunda pergunta, gente, diz respeito ao aborto. Muitas pessoas, infelizmente, ainda pensando nessa prática terrível do aborto. Meus amigos, pelo amor de Deus, não importa a circunstância, com todo o respeito que nós tenhamos as situações específicas, né, que diz respeito à individualidade de cada caso, o aborto é um crime aos olhos de Deus. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Né? O Senhor da vida criou a vida e só Ele tem o direito de tirá-la. Então, muitas vezes, os atos sexuais, né, inesperados geram crianças, às vezes, infelizmente, mesmo a loucura de um estupro acaba gerando uma gravidez, ou situações completamente, enfim, inesperadas geram uma gravidez que possa ser indesejada, seja pela situação, seja por quem vai ser o pai, ou por quem vai ser a mãe, e surge a ideia do aborto. Ah, não quero mudar meu corpo. Ah, esse filho vai prejudicar a minha vida. Gente, é uma vida que está ali envolvida. Os relatos espirituais dos espíritos que são abortados é de uma tristeza profunda. Muitos deles chegam a sentir as dores no seu perispírito na hora do aborto, quando ele é praticado conscientemente. Então vamos diferenciar aqui o aborto que acontece naturalmente, que é devido a uma outra circunstância, né, por uma questão energética, que muitas vezes é uma prova para o pai ou para a mãe, ou quando não é para o pai ou para a mãe, que vão ter que trabalhar essa questão do desapego, é para o espírito, que está tentando reencarnar e não consegue, vai tentar uma, duas vezes, às vezes com o mesmo pai e com a mesma mãe. Muitas vezes o aborto repetido é o mesmo espírito tentando reencarnar até conseguir. Até conseguir. Gente, as histórias são inúmeras, né? Que o nosso tempo é curtinho. O problema maior não é esse caso específico. O problema é quando há a deliberação da prática do aborto, seja por qual motivo for. Já te ocorreu que mesmo que o pai não seja o marido dos seus sonhos, que em última instância, por mais que o homem influencie, é a mulher quem define, né? E o homem que influencia o aborto é tão criminoso quanto a mulher que vai praticar o aborto simples e única e exclusivamente por uma questão pessoal, do ponto de vista espiritual. Então, você define, mulher. Você tem essa possibilidade. Lembre-se, muitas vezes hoje o que parece ser um transtorno vai ser sua companhia de amanhã. Vai ser o ser de luz que vai te amar de uma maneira profunda, que vai ser a luz dos seus dias. Nossa, eu conheci o caso de uma história muito bonita, né? De uma pessoa que eu conheci no hospital, enfermeira, que ela era para ter sido abortada, teve um problema sério, envolveu estupro, uma série de situações, e graças a Deus o aborto não aconteceu, e por não ter acontecido, a relação entre mãe e filha era uma relação linda, mas que só o tempo fez com que isso acontecesse. Então, meus amigos, vamos confiar na bondade divina, não vamos brincar de Deus, isso é muito complicado, e o preço espiritual é sim muito caro. E você que por algum motivo já abortou no momento passado,
paciência. Então o pessoal ouve isso e fica, meu Deus, e agora a minha situação que eu já abortei? Não, todos os dias é dia de recomeço. Você já abortou? Sabe qual que é a melhor forma de você recomeçar a sua existência espiritual? Amando mais. Ame os filhos de outras mães que não têm mães. Ame outros filhos que você pode auxiliar se você não pode ser mais mãe. Se doe, porque a melhor forma, meus amigos, da gente corrigir uma conduta é se doando, amando e mostrando para o universo que nós reestruturamos a nossa maneira de pensar e de sentir, né? Nenhum de nós é perfeito, todos nós estamos sujeitos a erros e o mais importante é a humildade para aprender, para corrigir esses equívocos e continuar na caminhada, tá bom? Bom, meus amigos, desculpe o áudio longo, mas eu acho que são duas questões tão profundas e polêmicas, elas merecem um estudo profundo, não um áudio de 10 minutos. Mas eu espero que de alguma forma isso tenha aliviado ou direcionado os corações, né, que necessitam ouvir esses áudios. Luz e paz para os pais envolvidos, né, nos dois casos, e a cada um de vocês o meu respeito, o meu carinho, e que a luz divina possa guiá-los para que cada um, nessas situações que a gente trabalhou aqui na pílula, possam fazer as melhores escolhas possíveis, né? E que todos fiquem com a consciência em paz e feliz. Mas lembrem-se, o tempo cura tudo. Nada de fazer bobagem agora por causa da pressão, né? Lembrem-se, o perdão e o tempo curam tudo. Absolutamente tudo. Tá bom? Mais uma vez, luz e paz a todos vocês. Fiquem com Deus. Sempre uma alegria estar com vocês aqui na pílula do nosso amado Evangelho. E olha que legal. Amanhã eu vou falar disso melhor, mas já vou adiantar rapidinho aqui. Nós estamos agora com pílulas sendo traduzidas para o inglês, espanhol e francês, que está sendo publicados no YouTube todos os dias. Olha que legal, eu gravo ela em português e tem lá a legenda em inglês, espanhol e francês para vários públicos terem acesso. Graças a Deus e a esses corações generosos que têm nos ajudado. Tá bom? Vão lá no YouTube, então clica lá, Pílula do Evangelho, que você vai ter acesso a tudo. Fiquem com Deus, luz e paz a todos e você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.